É isso aí, pessoal. Estamos de volta para falarmos ainda mais sobre os verbos. Está preparado? Vamos à primeira questão, olha só. A forma verbal na voz passiva e pleno atendimento às regras de concordância em qual dessas frases aqui? Vamos ver? Letra A. Não haveria por que comemorar os 100 anos de uma arte a que falta em nossos dias qualidades, né? Aqui faltam qualidades, né? Erro de concordância. Letra B. As pessoas a quem o cinema comercial se dirige, falta por vezes o necessário, ó. Falta o necessário. Senso crítico para reagirem às bobagens que se lhes oferece. Letra C. Parecem, de fato, cada vez mais reduzidos nos anos deste nosso século o número de pessoas. O número é o núcleo, certo? O número parece reduzido. Pessoas que esperam por uma obra de arte nas salas de cinema. Letra D. A arte cinematográfica contemporânea é vista. Aqui nós temos a voz passiva, o particípio do verbo ver, visto, vista, e o verbo ser. É vista pela autora como um produto cujos parâmetros se confundem com os do mercado mais descarado. Então a letra D, certo, pessoal? É a nossa correta. Temos voz passiva? Sim. A concordância está certa? Sim. Letra E. Não haveria quem imaginasse, olha aqui, nos anos de ouro do cinema, que ele se tornaria uma arte tão submetida ao estrito critério comercial. É verdade, hein? Concorda aí com os fragmentos desse texto. O cinema realmente não é mais o mesmo, hein? O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com o elemento sublinhado em qual dessas frases, né, gente? O que equivale a você dizer quando é que este verbo vai concordar com essa palavra, ou seja, é a mesma coisa dizer em qual alternativa que a palavra sublinhada é o núcleo do sujeito, né, com o qual esse verbo deve concordar, porque a concordância do verbo é sempre com o núcleo do sujeito. Então, não falta ao autor, a despeito de suas vocações aparentes, bastante ânimo para reerguer o prestígio do teatro nacional. O que é que não falta ao autor? Ânimo. Certo? Então a palavra sublinhada está errada, seria ânimo o sujeito. Letra B. Quando a alguém não ocorre atender seus impulsos primeiros, é possível que venha a atender sua vocação essencial. Ou seja, quando a alguém não ocorre o quê? Atender seus impulsos primeiros. Toda esta oração, certo? É o sujeito, né, do verbo atender, do verbo ocorrer. O que não ocorre? Atender seus impulsos, não apenas impulsos, certo? Então não é esta. Letra C. Diante das condições que atravessa naqueles anos do Teatro Nacional, não hesitou o autor em buscar redimi-lo. Quem é que atravessa aquelas condições? O teatro, certo? Então não é condições do sujeito. Letra D. Seria preciso que o recomendassem amigos para a função de crítico teatral para que o autor efetivamente se consagrasse nesse trabalho, né? Que o recomendassem. Aqui nós temos o verbo na terceira pessoa e é um sujeito indeterminado, não são os amigos. Né? Alguém devia recomendar amigos para ele, não os amigos recomendarem algo para ele, certo? Ok? E a letra E, aos alunos de colégio, brindou o professor com suas aulas sobre Kant e Aristóteles de modo modesto, segundo ele mesmo confessa. Então, quer dizer, o professor brindou aos alunos com Kant. Né? Então está certa, na letra E, o professor é o sujeito do verbo brindar, mesmo que a frase esteja invertida. Aliás, essa é a grande pegadinha da frase, né? A inversão, né? Que levaria o aluno ao erro. Vejamos a próxima. Se você é uma daquelas pessoas que acredita que o mundo caminha rapidamente para o abismo, o livro Factfulness, de Hans Rosling e família, pode ser um bom remédio. Portanto, em uma reescrita dessa frase, em conformidade com a norma padrão da língua, as formas verbais destacadas e pode devem ser substituídas respectivamente por, né? Para reescrevermos essa frase de maneira que as duas formas concordem, né? Então, o que vocês acham? Se você, hipotético, né? Se você seja, não dá. Se você for, dá, né? Se você for, dá.
Se você era, não. Se você seria, não. Se você fosse também dá, né? Se você fosse, se você for ou fosse. Se você for uma daquelas pessoas, né? Se você for uma daquelas pessoas que acredita que o mundo caminha rapidamente para o abismo, o livro pode ser um bom remédio. O livro o livro pudesse ser um bom remédio, não dá certo. Agora, se você fosse uma daquelas pessoas que acredita que o mundo caminha rapidamente para o abismo, o livro poderia ser um bom remédio, né? Eu tenho aqui o pretérito imperfeito do subjuntivo, que é o hipotético, combinando com o futuro do pretérito do indicativo, certo? Então, isso aqui, ó, é uma longa história de amor. Eles sempre andam juntos. O fosse e o poderia. Se eu tivesse um carro, eu compraria. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria um carro. Se eu estudasse bastante, eu seria aprovado no concurso, né? Se eu tivesse tempo, viajaria a Paris, certo? Sempre andam juntos. A letra E é a correta. Vamos à próxima. O verbo indicado entre parênteses deverá ser flexionado de modo a concordar com o elemento sublinhado em qual dessas frases, né? Então tá jóia, mais uma questão que envolve concordância verbal aqui, é? Olha só. Convém aos imperadores morrer em pé, explicou Vespasiano ao médico, tá? Então, o que é que convém aos imperadores? Morrer em pé. Isso aqui que é o sujeito do verbo convir, não são os imperadores, certo? O que convém é morrer em pé. E letra B, não há como admitir maus exemplos aos súditos. Aqui é o verbo haver, né, no sentido de existir, não existe como admitir. Ele é impessoal e ele não tem sujeito, então os exemplos não são o sujeito. Letra C, é comum que se espelhe um subalterno nos esforços de seu superior. Um subalterno se espelha, o sujeito do verbo espelhar é o subalterno, se espelha, né, nos esforços de seu superior e não os esforços. Letra D, deve sempre servir aos súditos o exemplo dado pelo imperador. É o exemplo que deve servir e não os súditos que devem servir, certo? Pegadinha. E letra E, não se registrem na vida desse imperador momentos de indolência. Não se registrem, né, os momentos. Que os momentos não sejam registrados. Voz passiva, sujeito do verbo registrar, é momentos. A correta é a letra E. Então, para responder uma questão dessa, você tem que saber da concordância verbal, da conjugação dos verbos, da identificação do sujeito, dos tipos de sujeito e também saber que o C aqui está formando uma voz passiva. Legal? Muitas informações numa só questão. Próxima. No trecho, meu erro, no entanto, devia ser o caminho de uma verdade, pois quando erro é que saio do que entendo. Então, erro e erro. As palavras são respectivamente meu erro, substantivo, determinado aqui pelo pronome meu. E erro do verbo errar. Eu erro, tu erras, ele erra. Então, substantivo e verbo. Letra C. Tranquila. Próxima. Em eu sempre tivera medo do delírio e erro, a forma verbal destacada é simples. Tal forma verbal equivale, mantendo-se o mesmo tempo verbal, a qual forma composta? Tá? Então esse tivera, pessoal, é o que nós chamamos de pretérito mais que perfeito, né? Pretérito mais que perfeito. Legal? Então, por exemplo, ela já, né, fora ao México, certo, pessoal? Ela já fora ao México, quer dizer, esse verbo no pretérito mais que perfeito, se eu colocar numa locução verbal, um tempo composto, eu colocaria ela já tinha ido. Você entendeu? Eu uso o verbo ter e o verbo principal no particípio, e aí equivale ao pretérito mais que perfeito. Beleza? Aqui como um tempo composto e aqui como uma forma verbal simples. Legal? Então, olha só, já temos aqui, ó, o verbo ter é tinha tido. Eu sempre tivera medo, eu sempre tinha tido medo do delírio e do erro. Letra A, certo? É o equivalente. Né? Ah, eu nunca comprara um carro novo. Eu nunca tinha comprado um carro novo. Próxima. Assinale a alternativa cuja forma verbal não pode ser apassivada. Ela não pode ir para a voz passiva. Só existem dois tipos de verbos que podem ir para a voz passiva. Os verbos transitivos diretos
e os verbos transitivos diretos e indiretos. Ou seja, tem que ser VTD, certo? Para poder ir para a voz passiva, tem que ser VTD, porque o objeto direto é que vai virar sujeito, né? Então tem que ser um verbo transitivo direto. Quer dizer que essa pergunta equivale a você perguntar qual a alternativa que não tem um VTD. Então basta classificarmos aqui os verbos todos, né? Quem abre, abre alguma coisa. Quem repensa, repensa alguma coisa. Quem se preocupa com alguma coisa. Quem traz, traz alguma coisa. E quem aumenta, aumenta alguma coisa, certo? Né? Então, por exemplo, nós temos aqui a letra C como resposta. Você abriu sua mente foi aberta. Repensou suas crenças foram repensadas. Traz benefícios inquestionáveis foram trazidos. Aumenta todo o processamento foi aumentado. E a letra C, o ser humano se preocupa com o futuro, não tem como passar para a voz passiva. Próxima. Com relação ao trecho, e não me esquecer ao começar o trabalho de me preparar para errar, é correto afirmar que, né? Bom, aqui fala se os verbos são regulares ou irregulares. Existe o paradigma da conjugação dos verbos regulares. Por exemplo, pegar o verbo começar. Eu começo, tu começas, ele começa. E o verbo pensar. Eu penso, tu pensas, ele pensa. E o verbo trabalhar. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Percebeu? É o, as e a. Eu começo, tu começas, ele começa. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Eu compro, tu compras, ele compra. O verbo regular é aquele que se encaixa no paradigma da conjugação, que dá certinho. E o verbo que quebra esse paradigma e que se conjuga de uma forma diferente é um verbo irregular. Pega esses verbos curtinhos, por exemplo, o verbo estar. Em vez de falar eu estou, tu estás, ele está. Não, eu estou, tu estás, ele está. E o verbo ver. Eu vejo, tu vês, ele vê. Veja como muda. Você entendeu? Então, verbos irregulares são aqueles verbos que aparece um J ali no meio, aparece uma letra diferente ali no meio na hora de conjugar. Irregulares são aqueles que se conjugam igualzinho, né? Iguaizinhos uns aos outros. Certo? Então, vamos lá. Pensa no verbo esquecer. Eu me esqueço, tu te esqueces, ele se esquece, nós nos esquecemos, vós vos esqueceis, eles se esquecem. E aí você pega um outro verbo que termina com er. Por exemplo, o verbo esquecer. Pega o verbo perceber. Eu percebo, tu percebes, ele percebe, nós percebemos, vós percebeis, eles percebem. Então este é regular. E o verbo começar. Eu começo, tu começas, ele começa, nós começamos, vós começais, eles começam. Aí pega outro verbo que termina com ar. Comprar. Eu compro, tu compras, ele compra, nós compramos, vós comprais, eles compram. Ou seja, começar é um verbo regular. E o verbo preparar. Mesma coisa, eu me preparo, tu te preparas, ele se prepara, nós nos preparamos, vós nos preparais, eles se preparam. Regular. E o verbo errar. Eu erro, tu erras, ele erra, nós erramos, vós errais, eles erram. Regular. Ou seja, todos os verbos desse trecho são regulares. Letra D. Né? Conjugação verbal é uma coisa bem divertida. Depois que você aprende, no início você começa a estudar, parece difícil. Depois que você aprende, se torna muito fácil e muito útil em diversas situações de concurso. Ok? O grande desafio, a mente, né? Aqui é o seguinte, ó. Considerando o contexto, a necessidade de flexão dos verbos e a observância das regras que determinam a colocação pronominal, avalie as afirmações que seguem. Olha só. Na linha 7, torna-nos, completa corretamente a lacuna. Né? 6, 7. Torna-nos. Vamos ver. Eu já vi que não dá, certo? Por quê? Porque esse que puxa o pronome para antes do verbo. É o que nos torna especiais. Beleza? Então, a número 1 é falsa. 2. Tem, completa adequadamente a lacuna da linha 9. Porque tem o cérebro capaz disso. Vamos ver quem é o sujeito. O ser humano se preocupa com o futuro porque tem o cérebro capaz disso. Está certo. Está no singular aqui, o verbo sem acento, a 2 é verdadeira. E a 3, na linha 15, a forma verbal tendam completa corretamente a lacuna. 15, tendam aqui, ó. Né? Então, como é que fica? No processo evolutivo, a natureza fez com que as espécies tendam a conservar energia. Fez com que as espécies
tendam, tá certo, com que elas tendam, né? É o que, portanto, é o presente do subjuntivo, presente do, não do indicativo, do subjuntivo. Então, que elas tendam, verdadeira. A 2 e a 3, letra D. As alternativas contêm uma sequência de períodos de um dos capítulos do romance São Bernardo de Graciliano Ramos, a história de Paulo Honório, né? Assinale a que apresenta em destaque um verbo irregular. Paulo Honório, Madalena, né? Lembra desse grande romance, né? É isso aí. Letra A. Conheci que Madalena era boa em demasia, mas não conheci tudo de uma vez, tá? Um verbo irregular. Então vamos conhecer, o verbo conhecer. Eu conheço, tu conheces, ele conhece. Nós conhecemos, vós conheceis, eles conhecem. Certo, pessoal? Portanto, eu conheço, tu conheces, ele conhece. Nós conhecemos, vós conheceis, eles conhecem. Né? É um verbo regular, porque ó, perceber, eu percebo, tu percebes, ele percebe, nós percebemos, vós percebeis, eles percebem, conhecer é regular. E revelar, eu revelo, tu revelas, ele revela, nós revelamos, vós revelais, eles revelam. Então pega o verbo comprar, eu compro, tu compras, ele compra, nós compramos, vós comprais, eles compram, revelar é regular. Letra C, a culpa foi minha ou antes... A culpa foi desta vida agreste que me deu uma alma agreste. O verbo dar, né? Eu dou, tu dás, ele dá, nós damos, vós dais, eles dão. Certo? Ó, olha como mudou aqui, ó. Ou no lugar de o, né? As com acento no lugar do as, no lugar do com a m. Então, dar é um verbo irregular. Ó, pede aqui o irregular, letra C. E o verbo falar, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam, ok? Então é um verbo regular, ok? Importante, portanto, que você saiba a diferença entre verbos regulares e irregulares, das 3 conjugações, terminados em ar, primeira conjugação, em segunda conjugação, e em ir, terceira conjugação, não é mesmo? Então, sabendo esses 3 verbos, né, esses 3 tipos de verbos, tipos de conjugações, e memorizando pelo menos um verbo que você saiba conjugar, né, e que você saiba que é regular, então, por comparação, que nem o verbo comprar, um verbo bem fácil, eu compro, tu compras, ele compra, né? Então, você memorizou isso, e pela comparação com esse verbo regular que você já conhece e já memorizou, você consegue identificar se qualquer outro verbo é regular ou irregular, né? Terminado em ar, terminado em er ou terminado em ir. Simples assim. É o melhor caminho. Certo? Próxima. Neste período do escritor francês Charles Baudelaire, observa-se um recurso de estruturação frasal, o zeugma. Né? O que é um zeugma? Vamos identificar. Olha só, a frase de Baudelaire. A gramática, a mesma árida gramática, transforma-se em algo parecido a uma feitiçaria evocatória. As palavras ressuscitam revestidas de carne e osso. O substantivo em sua majestade substancial. O adjetivo, roupa transparente que o veste da cor como um verniz. E o verbo, anjo do movimento que dá impulso à frase. Né? Percebe que o zeugma é uma forma de elipse e é o verbo ressuscitar, né? É este verbo que está elíptico. Então, as palavras ressuscitam revestidas de carne e osso, o substantivo ressuscita em sua majestade substancial, o adjetivo ressuscita roupa transparente que o veste da cor como um verniz, e o verbo ressuscita anjo do movimento, tá? Então, temos o zeugma. O que é o zeugma? É uma ruptura, uma intercalação, uma supressão ou uma coordenação. Letra C. É a supressão em orações subsequentes de um termo expresso na primeira oração, que é o verbo ressuscitar. Isso que é um zeugma, certo? Que é uma forma de elipse. Próxima. As formas nominais dos verbos, né? Você se lembra de que existem 3 formas nominais do verbo. O infinitivo, o gerúndio e o particípio. Né? Então, olha só. As formas nominais dos verbos podem desempenhar diferentes funções.
formar locuções adverbiais, tempos compostos, orações reduzidas, além de funções típicas do substantivo, adjetivo e advérbio. O período em que ocorreu o uso incorreto das formas nominais é, terminada a aula, particípio. Vamos conversar com a diretoria, infinitivo. Tá certo. Letra B. Os participantes do congresso estavam aguardando a apresentação do palestrante principal. Está correto. Letra C. O interrogado havia havia trazido, o particípio do verbo trazer é trazido e não trago, né? Então, o interrogado havia trazido toda a documentação solicitada pelo investigador. A letra C está incorreta. E a letra D. O evento foi idealizado pelos alunos do curso de turismo. Tudo certo, apenas a letra C com problemas. Próxima. Considere as seguintes frases. Os policiais deteram, né? Agora você vai dizer, olha, quanto às formas verbais destacadas, estão corretas quais? Deteram não, eles detiveram. Detiveram, né? Fique bem claro. O verbo deter se conjuga como o verbo ter. Então, eu tive, tu tiveste, ele teve, nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram. Então, eu detive, tu detiveste, ele deteve, nós detivemos, vós detivestes, eles detiveram. E a número 2. Quando vocês comporem, também está errado. Quando vocês compuserem. O verbo compor concorda como se fosse o verbo pôr. Então eu pus, quando eu puser, quando tu puseres, quando ele puser, quando nós pusermos, quando vós puserdes, quando eles puserem. Quando eu compuser, quando tu compuseres, quando ele compuser, quando nós compusermos, quando vós compuserdes, quando eles compuserem. E a próxima letra, a número 3. Se eles se opusessem ao projeto, nada seria possível, está certo. E a 4, se nós obtivermos êxito, dedicaremos tudo a você. A 3 e a 4 corretonas, letra C. Próxima. Qualquer tipo de atividade no mercado que lhes garantisse o mínimo necessário. O verbo da frase acima possui no contexto o mesmo tipo de complemento do que se encontra em qual frase, né? Então vamos ter que descobrir que tipo de complemento que o verbo da oração em destaque, né, possui. Garantisse é o verbo, né? Garantir. Quem garante, garante algo, o mínimo necessário, objeto direto, a alguém, o lhes, objeto indireto. Portanto, ele é um VTDI, um verbo bitransitivo. Qual a oração em que nós também encontramos um verbo bitransitivo? Letra A. O ambiente de privação material e ignorância em que nasce o indivíduo, verbo intransitivo. Na Inglaterra oitocentista de Marshall, existia, verbo intransitivo, um vasto contingente de indivíduos. C. O que permitirá ao filho do trabalhador mais simples a obtenção da melhor educação teórica. A quem permite, permite algo a alguém. Permite ao filho, objeto indireto, a obtenção, objeto direto. É a letra C. E a letra D, com isso, aumenta o poder de ganho dos indivíduos no mercado, verbo intransitivo. E letra E é, verbo de ligação, uma tônica constante da economia clássica. Verbo de ligação, né? Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, andar, ficar, tornar-se. E essa aqui, ó. O verbo em destaque deve sua flexão ao termo sublinhado em qual das alternativas abaixo. Mais uma questão, né, de descobrir quem é o sujeito. Devem ser obtidos os mesmos resultados quando esses experimentos forem repetidos em pessoas, né? Quem é que deve ser obtido? Os resultados e não os experimentos. Então tá errado. Letra B, que a solidão causa mudanças comportamentais, ninguém duvida, né? Não, é a solidão que causa, certo, pessoal? Não é o quê? E letra C, esse hormônio faz parte do mecanismo que provoca os efeitos da solidão e está envolvido com o aparecimento dos sintomas. Quem é que está envolvido? O hormônio. A letra C está certa. E a letra D, ela provoca depressão, facilita o aparecimento de doenças. Ela facilita. E letra E, os cientistas, ao examinar os cérebros desses animais, observaram um enorme aumento na quantidade de NKB. Os cientistas é que observaram. Certo, galera? Beleza. Mais uma, olha só.
A construção que no contexto admite transposição para a voz passiva é... Então, qual frase que pode ir para a voz passiva? Já vimos que temos que encontrar um verbo transitivo direto, né? Então, o funcionamento de cada célula obedece, VTI, a alternância de dias e noites. Letra B. O Nobel de Medicina de 2017 foi... Verbo ir, é um verbo intransitivo. Para os descobridores de... Não, foi não, aqui é o verbo ser. Então é um verbo de ligação. Pensei que ele tinha ido para algum lugar. Não, ele foi algo, né? Verbo de ligação. E letra C. Na maioria dos notívagos, o pico de alerta acontece ao redor das 10 horas, né? Então, o pico de alerta acontece, verbo intransitivo. E D, graças aos quais as células realizam suas funções em ciclos de 24 horas. Quem realiza alguma coisa, VTD. E a letra E são uma característica intrínseca à vida em nosso planeta, verbo de ligação. Então é isso aqui, ó. Ao falar que as células realizam suas funções em ciclos, eu poderia falar que as funções das células são realizadas, né? Transforma na voz passiva, são realizadas, as funções das células são realizadas em ciclos, né? Ou as funções são realizadas em ciclos pelas células, né? As funções celulares são realizadas em ciclos de 24 horas pelas células. Isso aí, letra D, portanto. Legal, galera? Joinha. Então, beleza. Terminamos por aqui mais esse bloco. Espero vocês no próximo para vermos mais questões que envolvem a temática dos verbos. Um abraço para todo mundo e até daqui a pouco.